Oi, pessoal. Bom, vou começar então, aproveitando, já estava vendo o painel anterior, então me apresentando aqui. Eu sou uma mulher branca, de seus 41 anos, acho que parece menos, mas cabelo moreno, comprido, e estou vestindo uma blusa preta. Eu trabalho hoje como gerente de operações da Arara, uma empresa digital. A gente começou muito na área de inteligência e a gente tem tido operações cada vez maiores. Venho no mercado digital há muito tempo. Comecei fazendo site quando era mato, tudo lá em 1997, tinha 16 anos. E vim evoluindo, passei pelo futebol, 10 anos São Paulo Futebol Clube, peguei o nascimento de todas as redes sociais, então todos os perfis sociais de São Paulo, a criação da São Paulo TV, a gente viveu por ali. Foi ali que eu conheci, inclusive, André Barros, que também foi fundador dos Impedidos, é sócio da Arara, e agora a gente está cada vez mais nesse mercado de influenciadores por causa de alguns projetos. Tem o nosso Celeste, que a gente está fazendo agora com a CBF, para a Copa do Catar. Então, a gente teve, além de estar trabalhando com 5 capitães, que a gente chama, né, que pode Pá, Júlio Costello, Revertão, Tata Staniek e Robinho de Gamer, a gente abriu para influenciadores e criadores, né, como a gente chamou, o time de criadores oficial da seleção brasileira de todo o Brasil. Então, a gente está basicamente há 10 dias aí vendo milhares de vídeos de todos os cantos e aí entendendo, né, como cada um pode se considerar um criador ou um influenciador em diferentes formas. Então, essa sou eu, vou abrir para os meus parceiros aqui de painel, vou falar, chamar Giovana Gaioli Intel, que estudei tanto como cases, agora estamos aqui. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Super feliz com esse convite. Bom, me chamo Giovana, estou na Intel já faz 9 anos aqui nesse mercado de tecnologia. Antes do mercado de tecnologia, eu trabalhei no mercado de consumo, então eu trabalhei em empresas como Unilever, Pernod Ricard, e agora já há 9 anos no mercado de tecnologia. Trabalhei na Intel fazendo marketing através de alguns clientes, e agora eu sou responsável pelo Marketing Brasil, que mais especificamente para gaming e para o mercado de consumo, tá? Então, falando mais especificamente da parte de influenciadores, a gente trabalha bastante com influenciadores mais techs e também gamers e de lifestyle também, né? Porque tem toda a parte de consumo. Legal. Prazer, meninas. Eu sou o Júnior César e todos que estão acompanhando também, prazer. Eu sou o Júnior César, eu sou o CEO da Brasileira Digital, um escritório que cuida da gestão da carreira de talentos da internet. Então, nós temos um casting exclusivo, que nós gerimos toda a carreira deles, 360, alguns nomes como Vitube, Camila Loures, Rodrigo Mussi, Gabi Martins, enfim, tem uma galera bem relevante ali, né, da internet, e a Brasileira é a responsável por fazer toda a gestão desses talentos. Tá? Prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Eu acho que, pelo que eu entendi, a minha visão é a do outro lado, né? Eu estou do lado do influenciador, né, do dia a dia, e vocês estão muito mais como contratantes também. Sim, eu acho que a gente tem os 3 lados, né? Assim, o meio, que no caso a Arara aqui, a gente tem a Intel, mas eu me interessei muito pelo tema do painel, especialmente tanto sabendo do casting da brasileira, mas especialmente da Intel, quando a gente fala sobre isso, né? Sobre inovação e como os produtos hoje vêm não só de dentro das marcas, mas das necessidades ou de coisas que a gente vai, de criações que vão surgindo ou de influenciadores que vão se tornando
marcas como, sei lá, Boca Rosa, e que começam com coleções e depois tem uma linha inteira. Eu acho, assim, a gente está entrando muito no universo de games agora por causa desse projeto da CBF, e a gente vê que é um mundo, assim, completamente à parte. Então, eu até gostaria de ouvir a Giovana sobre isso, porque eu, nos últimos 10 dias, eu assisti influenciadores de todos os assuntos que a gente quiser falar aqui, mas os influenciadores gamers, assim, até a criatividade que eles conseguem ter, tanto para usar o game para contar uma história e produzir conteúdo. Eu vi, assim, trailers hollywoodianos feitos por quem jogava Call of Duty e do Minecraft, por exemplo, coisas também, assim, que você fala, gente, não é possível que a pessoa conseguiu criar isso nesse período de tempo. Então, não sei, queria muito ouvir a Giovana sobre como isso tem acontecido para a Intel. Bom, sem a menor dúvida, eles são parte, assim, extremamente importante da nossa estratégia de marketing, né? A gente tem hoje um time, a gente chama de time azul, que são um time de 9 influenciadores digitais, não necessariamente todos gamers, tá? Mas que a gente trabalha de forma anual com eles, né? A gente tem um contrato anual com eles, para que eles tragam cada um com a sua experiência, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua característica, a melhor forma da gente se comunicar com o público. Foi muito legal esse painel que a gente estava tendo antes da gente entrar, porque eu vi muitas coisas que a gente fala muito no nosso dia a dia, né? Dessa parte mais dos próprios influencers criarem os conteúdos, trazerem os insights através das comunidades. Então, a comunidade hoje que dita o pace, né? A comunidade é dinâmica, a comunidade é rápida e a comunidade que dita o que o influenciador tem para falar e como é que ele vai se transformar, como é que ele vai criar os produtos. Na parte de gaming, especificamente, Juliana, a gente tem diversas comunidades dentro da comunidade gamer, né? Porque a gente tem o gamer de mobile, a gente tem diversas comunidades de jogos. Então, muitas vezes a gente trabalha qual que é a audiência, qual que é o jogo que a gente quer trabalhar. E aí, dentro daquela comunidade de jogos, existem diversos influenciadores. E hoje o mercado de gamer é um absurdo, né? A gente pode juntar a indústria de entretenimento, de música, de esportes, todas juntas. O mercado de gamer é maior do que todas as indústrias somadas. Então, imagina a quantidade de conteúdo e pessoas trabalhando em cima disso. Na parte de influenciadores gamers, especificamente, hoje a Intel trabalha com o time azul aqui no Brasil. A gente também tem o Intel Gaming Alliance, que é a gente trabalhou também de forma pioneira esse ano, que a gente selecionou gamers do mundo inteiro, influenciadores do mundo inteiro, são 10 nomes, um de cada país, mais estratégico para a Intel, obviamente. Aqui na América Latina a gente tem 2, aqui no Brasil, e são bem distintos. A gente tem a Cherry Gums e a gente tem o Kami. E eles se tornaram influencers eles eram gamers e aí se tornaram influencers e foram se transformando nesse mercado, que eu acho muito mais legal, né? Então, o Kami, especificamente, ele era jogador de LoL e aí ele se transformou agora num influencer digital. Então, é um mundo de oportunidades e enfim, ficaria 10 horas falando aqui com vocês. Quando você vai falando, a gente já vai lembrando de coisas também. Exatamente. É muito legal o que você citou, porque você disse que ele era um gamer e se transformou num influenciador digital, né? E que isso é muito comum, porque é diferente você ter audiência, você ter uma influência e ser um produtor de conteúdos, né? Existe uma diferença aí, né? E é um caminho que eu vejo que alguns gamers, né, eles nasceram ali, né, no seu streaming, jogando, né, streamando, como dizem, e muitas vezes, quando pega ali os stories, opa, e aí, como que eu faço? Eu já tenho
um universo que me acompanha, eu tenho milhões ali que já me seguem, já estão me acompanhando, mas como eu vou interagir com essas pessoas? E é muito legal ver esse processo inverso de construção, onde a audiência vem primeiro e o conteúdo é uma consequência, né? E claro, quando conseguem essa fusão aí, a explosão é mais intensa ainda, né? Mas é muito legal, e eu acompanho, já vi alguns cases assim que eu acho bem interessante, né? De me tornar o criador de conteúdos a partir da influência que eu adquiri nas plataformas que eu atuo com game, enfim. É bem interessante isso. Sim, eu até estava lembrando, acho que a gente teve uma experiência muito peculiar. A gente fez o canal, a Miniclip, né, que é uma gigante de games mobile. Eles têm o 8-Ball Pool, que é um jogo de sinuca, é o maior jogo de sinuca do mundo. Eles têm no Guinness, inclusive, tem vários prêmios. E quando você entra na comunidade mesmo, assim, né, quando você entra nesses jogos e você vai olhar a comunidade, você vai descobrindo peculiaridades, especialmente quando a gente fala de Brasil. A gente veio fazer o canal deles localizado para o Brasil no YouTube. Então, foi a primeira experiência deles de conteúdo localizado. E a gente criou o projeto ali, quando a gente foi estudar, foi fazer o listening da comunidade, a gente descobriu um humor quinta série, assim, que era isso, que era a marca da coisa, e de pessoas mais. E a faixa etária também variava de uma forma impressionante, porque é aquilo, né? Especialmente o game mobile, você tá indo para o trabalho, tá no Uber, tá no ônibus, tá esperando alguma coisa, você tá ali jogando. Então a gente ia, assim, que tem coisas que nem dá para falar aqui, mas era muito engraçado de acompanhar. E quando a gente fez o canal, eles tinham já uma expectativa de que tivesse humor, por exemplo. Mas olhando para a comunidade, eu lembro de quando a gente mandou o primeiro vídeo deles, e a empresa, que é assim, eles lá a gente tinha portugueses, mas a maioria era muitos ingleses, e de outras nações não de língua portuguesa, e eles morreram de rir, porque eles não imaginavam que o jogo era visto assim aqui. E, ao mesmo tempo, quando a gente foi falar com influenciadores ou com pessoas que eram relevantes nessa comunidade, a gente tinha desde os que tinham... e daí a gente tem casos diferentes, né? Porque tem quem tem muito seguidor ou quem tem um grupo muito grande no Facebook, por exemplo, que a gente tinha um dos influenciadores assim, que era um bombeiro de Santa Catarina e que era um jogador, era muito e era muito espontâneo o conteúdo dele, assim. Então, como a gente, quando você entra na comunidade, você começa a viver, você vai entendendo, assim, que ela funciona, eles são, parece aqueles mundos que você não sabe que existia, né? E que eles têm um funcionamento próprio, uma linguagem própria, e daí acho que como as marcas podem responder a isso, né? E entendendo, a gente foi ali vivenciando a coisa e entendendo, foi um processo divertido, porque é como você cria conteúdo para isso e sabendo que no final, claro, você quer que baixem mais o jogo, que gastem mais dinheiro no jogo, mas o primeiro caminho é entender, né? Assim, é entender e vivenciar aquilo. Então, não sei, assim, para mim foi uma experiência ouvindo vocês falando, foi uma coisa que eu nem tinha pensado em trazer para cá, e agora falou, gente, foi a experiência mais que eu tenho para trazer sobre Vocês duas, desculpe, vocês imagina. duas no início disseram, né, partilharam de embaixadores, né? A Intel tem um time de embaixadores, né? A Arara também está trabalhando, você até citou alguns nomes, né? A Tatá, enfim. E como que vocês, enquanto produto, ou estão ali na curadoria, né, para um lançamento ou para a manutenção de um produto, como que é trabalhar embaixadores a longo prazo e suas comunidades? Porque eu estou falando de uma comunidade que ela é de um mesmo talento ao longo de 12 meses, né? E não uma comunidade rotativa que eu trago, faço uma publicação, participo de uma campanha. Não, eu estou lidando com a mesma comunidade ao longo de 12 meses. Eu queria que vocês, se possível, partilhassem um pouco para a gente, até
do lado da marca também, né? Quais os prós e se tem contras também dessa construção, né, 12 meses e dessa conversa com essa comunidade específica por um período tão mais longo, e não uma comunidade rotativa, né, vamos dizer assim. Perfeito. Vou comentar rapidamente. Bom, eu tenho alguns insights aqui para compartilhar com vocês sobre isso. O primeiro é que a relação entre a marca e a comunidade, ela não acontece de forma rápida. Eu acho que é uma constância e é uma relação de confiança. Da mesma maneira que o influencer tem que ter com a comunidade dele, existe com a marca, né? O segundo ponto que eu acho que é importante compartilhar aqui é que a marca tem que entender que o foco da comunidade não é o produto. Então, a comunidade não vai estar lá para vender o seu produto, eles não vão estar falando do seu produto especificamente, eles estão falando do grupo, dos interesses em comuns, dos objetivos em comuns, das trocas, dos aprendizados. Então, se a marca focar especificamente no produto, eu acho que não vai ter sucesso. Então, a partir do momento que a gente trabalha o perfil dos influenciadores e o perfil da comunidade que eles trabalham, aí sim o relacionamento a longo prazo vai ser mais próspero. A gente especificamente, a gente ouve muito os nossos influenciadores, né, que a gente trabalha, a gente dá muita liberdade para que eles criem, então a gente também... Sou um pouco contra aquele negócio, não, você tem que fazer assim, meio mecânico, sabe? Porque daí você perde a essência, você perde a característica do influencer e aí fica uma coisa, nem ele quer. Então, a gente tem reuniões com eles periodicamente, a gente trabalha assim, algumas entregas, mas nada tão engessado. A gente dá muita liberdade para a cocriação, inclusive para que eles trabalhem a cocriação junto com a comunidade, né? Então, eles trazem para a gente o que eles ouvem, o que tá dando certo, o que não está dando certo, o que estão pedindo, e aí a gente alinha os interesses. Para mim, eu acho que o que é cada vez mais impressionante é o profissionalismo que a gente vê, né, assim, no planejamento. Agora, por exemplo, quando eu falo do projeto da seleção brasileira, a gente está trabalhando com canais como o Podpah e o Júlio Cocielo, por exemplo. Eles sentam e querem falar sobre o planejamento com você. Não é só não é um influenciador que você chama e ele aparece, né? Como vai ser o projeto? O que a gente vai fazer? Pensei nisso, nisso e nisso. Quer ver o material de quem está mandando vídeos também, quer participar da decisão, quer participar de tudo, né? E eu acho que é muito isso que a gente, no final, a seleção, quando ela pensou nesse projeto, foi muito como que eu ofereço algo para os meus patrocinadores que tiveram comigo durante um período tão difícil quanto a pandemia, ficaram com a gente, agora a gente vai para o Catar, como que a gente oferece uma exposição orgânica, coisas que a CBF nunca tinha feito, né? Então, a gente foi pensando, e ainda assim, quando a gente pensou nos capitães, que a gente chama, que são esses 5 que já estão lá, e que vão ser complementados por outros 6, você sempre fala, esse ocupa essa caixinha, esse ocupa essa caixinha. E você vai ver que você sempre vai ter caixinhas sobrando, por mais que a gente traga os 11, mas porque cada vez mais, até por isso, por essa questão das comunidades, mas daí, entendendo os patrocinadores da seleção, como que para eles faz sentido se relacionar com cada um desses criadores que a gente está levando. Então, a gente mandou uma série de opções para eles e a gente recebeu das marcas outras tantas. E você vê que já não é, porque talvez no passado não tão distante, viesse uma coisa muito pensada como publicidade, assim, né? Só o publi, só... Não, agora já é como... já é dentro de um pensamento realmente de tudo que vai ser feito da Copa e como que essa pessoa e tudo que ela significa, né, o que se integra
com essa estratégia. Então, a gente está falando disso com 15 marcas diferentes, né? Durante 32 dias no Catar, numa casa feita para criar conteúdo, e num país que a gente está descobrindo um monte de coisas diferentes, que vai apresentar certamente possibilidades que a gente ainda não, que a gente está conseguindo entender agora, e outras restrições que a gente também tem, tanto por estar fora do país, quanto pela cultura que a gente vai encontrar. Então, eu acho que dentro disso, assim, o influenciador, ele tem, não sei, assim, a gente também atende Iguatemi, e Iguatemi é uma marca que está trabalhando com dezenas de influenciadores agora. Claro, a moda já traz isso dentro dela, né? A moda já sempre foi, já sempre trouxe das ruas para passarela, um monte de coisa. Mas agora a gente tem isso, não é só das ruas, a gente tem essas influenciadoras que criam marcas próprias, que se tornam, né, criam lojas. Daí, de repente, aquela que você estava contratando para falar de uma marca tal, ela está lançando a marca dela, e daí você está pensando como fazer isso. Então, a gente tem trabalhado em várias frentes, assim, e acho que tem uma potência imensa. E, gente, desculpa, vocês têm que me cortar, porque eu vou ficar aqui agora. Eu acho que é muito legal, porque existe uma apropriação também, né, por parte da marca para com a audiência, para com os seguidores também daquele influenciador, né? Eu sou muito favorável a essas parcerias a longo prazo, né? Todos os talentos que eu trabalho e as parcerias que nós temos, elas funcionam muito bem, e nós entendemos que a audiência também aceita muito bem e passa a viver realmente aquela marca. Eu até tenho um case muito legal, eu não vou citar aqui, mas era de uma telefonia, e essa telefonia ela oferecia no seu pacote uma plataforma de stream musical, né? X. E nossa parceria já foi uns 3 anos já, né? Uma parceria longa mesmo, né? Como embaixador e tudo mais. E esse meu talento se aventurou na música, né? Começou a lançar alguns projetos musicais. E nos nossos algoritmos e nas plataformas que nós acompanhamos ali, mensuramos os resultados de players, né, das plataformas musicais, nós identificamos que a plataforma X, que não era talvez a plataforma mais comum no Brasil de se ter players, para aquele talento era algo absurdo, a quantidade, e sobressaía todas as outras. E aí todo mundo questionava, né, a própria distribuidora musical, mas não entendo por quê. E aí fomos entender. A marca de telefonia que nós já trabalhávamos há 3 anos, né, ela oferecia isso dentro dos seus pacotes, né? Então, consequentemente, a nossa audiência estava, sim, aderindo a esses pacotes, estava, sim, aderindo a esta telefonia, e o resultado veio para nós mesmo, né? Se voltou para nós, enquanto players, em uma plataforma que talvez não seria a mais usual, né? Então, isso para a gente foi uma grata surpresa, né? Entendermos que, caramba, a parceria está dando realmente muito certo, deu um match perfeito, ao ponto de um resultado vir de uma forma que nós nunca iríamos esperar para nós mesmos, né? Então, acho que essas conversas a longo, essa apropriação das comunidades, das conversas das comunidades, ela é saudável para todos, né? Tanto para o creator, tanto para o influenciador, quanto para a marca também, né? E tem um ponto também que é a questão do propósito alinhado, né? Então, exatamente. A gente procura influencers, pessoas que representem o que a gente na essência. Então, para que tenha uma longa duração. Então, é um princípio que parece ser básico, mas na hora da curadoria, na hora de entender, a gente precisa levar em consideração. Não adianta eu chegar e pegar alguém que usa o meu competidor, sabe? Não vai ter fit, não vai falar, por mais que eu consiga convertê-lo, não é o que a gente procura. Então, a gente procura pessoas que gostam da marca, que entendam da marca, que usem a marca, que tenham propriedade para falar e que também tenham um alinhamento de propósito até que pessoal com a gente, né? Então, a gente tem uma parte muito forte de valores. O nosso propósito, o propósito da Intel
como que é, trabalhar tecnologias que influenciem na mudança das pessoas, que melhorem na transformação do mundo, né, das pessoas. Então, eu acho que está muito alinhado. A gente sempre usa o nosso propósito para escolher quem vai representar a nossa marca e como é que vão falar sobre ela. E vocês já tiveram a experiência, vocês, né, que eu digo, agência e marca, de trazer produtos a partir dessas conversas das audiências? Putz, eles estão pedindo isso e isso, talvez pode ser interessante, nós temos um produto que não ia ser lançado agora, e se nós anteciparmos isso, porque a conversa talvez é favorável. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Bom, nesse projeto que a gente teve do 8-Ball Pool, a comunidade pedia muito coisas, itens que eram de temporadas passadas, que eles trabalham muito, né, com packs de temporadas. E daí, por ouvir, conforme a gente foi mandando esse feedback, eles lançaram, por exemplo, flashbacks, né? Flashbacks dessas temporadas para que as pessoas pudessem conseguir o taco do Halloween do ano passado, etc., porque é algo que é muito valioso para a comunidade. Então, ali foi muito legal de ver como a comunidade respondeu a isso, né? E daí você vai... Daí, claro, daí vem os outros feedbacks. Ótimo, vocês responderam a isso, agora vamos para a próxima pauta. Mas ali eu vi o poder disso, acho que foi uma experiência incrível. Bom, na Intel, localmente, a gente tenta se basear no feedback, né? Sempre que a gente lança uma campanha, lança um produto, no feedback da comunidade, para melhorar, responder e, enfim, entregar experiências melhores. Mas a Intel, como companhia global, o próprio desenvolvimento dos nossos produtos são baseados no comentário de quem usa, né? Então, melhor performance, maior FPS, número de cores. Então, a gente está sempre se desafiando na parte de engenharia a trazer produtos melhores. Eu costumo brincar que as redes sociais, elas trouxeram esse protagonismo para o próprio consumidor, que é a comunidade, né? Que hoje, quem diria que nós conseguiríamos falar e ser ouvidos por uma marca, né? Que o meu comentário, que a minha observação, que a minha contribuição, ela pode ser ouvida por uma marca e ela tem voz através das redes sociais. Eu acho que esse é um grande legado que essas conversas através das redes sociais trazem, né, para nós consumidores, né, e para as marcas também que estão ali. Não é mais uma conversa unilateral, não. Existe uma troca ali, realmente. Eu vou trazer uma referência. Durante a pandemia, eu estava com um projeto já, eu queria trazer... Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Uma dos meus talentos, a Camila Loures, tem um quadro de grande visibilidade no YouTube, que é o quadro do X, o jogo do X, que é um mascarado e tem todo um game ali, é um mascarado que é algum ex-participante do canal, que já passou em algum momento, e a família Loures, que grava com ela, precisa descobrir. Para isso existem as pistas que são deixadas, ele não pode encostar nas pessoas, é um corre-corre doido, né? E gera aquela adrenalina de saber quem é o mascarado, né? E eu vendo aqui, eu falei, caramba, isso dava um jogo incrível, né? Pensamos talvez fazer algo digital, algum aplicativo, ou putz, podíamos fazer um jogo mesmo, um game, e ficamos naquele processo. Veio a pandemia, todos os projetos tiveram que ser revistos, reinventados, reiterados, e aí eis que vejo jogos de tabuleiro crescem mais de 300% no Brasil durante a pandemia. Falei, caramba, é isso, né? Eu já tinha um parceiro, eu já tinha uma conversa, eu falei, o momento é esse, vamos fazer o negócio acontecer. E aí montamos um jogo do X, que era um jogo de tabuleiro, né? Um projeto incrível, um jogo incrível, trouxemos a indústria junto, né? E foi incrível a repercussão que nós tivemos, né? E rodamos tudo em casa mesmo, montamos, né, o nosso site de vendas, o nosso e-commerce, não daria tempo de levar ali para o varejo, as lojas também estavam fechadas, muitas lojas, falei, caramba, vamos soltar aqui mesmo. Foi um sucesso, né? E ali eu entendi como que conteúdo, né,
alinhado ao produto, isso é muito potente. Né? É muito potente, porque nós não estávamos inventando a roda, nós estávamos simplesmente personificando algo que a audiência já consumia com milhões de visualizações através dos vídeos do YouTube da Camila. Né? Foi uma experiência tão positiva, a partir daí nós, inclusive, lançamos hoje dentro da Brasileira o que é um e-commerce, que é a BD Loja, é um e-commerce só de produtos, marca própria ou licenciadas, dos talentos do escritório. Nós lançamos agora recentemente, ainda alguns em fase de entendimento, né? Mas para cada talento nós estamos nos apropriando do que tem de mais latente no seu conteúdo e transformando isso em algum produto. E aí nós temos diversos, desde tênis, jogos, quebra-cabeça, enfim, aí dos mais diversos produtos que nós estamos trazendo para esses influenciadores. Né? Licenciamentos, fazemos o licenciamento também com os grandes parceiros, mas ali naquele e-commerce também terá o licenciamento do nosso talento. Então foi uma experiência de pandemia, de algo que já estava sendo pensado, mas não entendia que era o momento ainda oportuno, e nos apropriamos ali da audiência, do momento oportuno, e de um grande parceiro que também conseguiu entender a urgência do momento e colocar o projeto para rodar. Então, acho que quando fala em comunidade, né, e produtos que vêm a partir do meio, acho que esse nosso case, para a gente, pelo menos, ele fez muito sentido, até o motivo de eu querer estar aqui nessa conversa sobre esse painel. Muito legal. E agora um spoiler, né? Porque com a Web 3.0 vai tudo se transformar de novo, né? Onde a comunidade vai ser dona dos produtos também. Então, eu acho que a gente vive se reinventando. Não, a gente estava outro dia numa diária com uma influenciadora, e daí ela viu uma roupa e falou, não, essa daí não dá para comprar. Daí ela falou, será que tem no metaverso? Porque a Eu 2.0 tem dinheiro para comprar, né? Então, daí assim, e até outro dia teve alguém que falou que a gente vai ter daqui a pouco duas roupas no armário e no metaverso, né, 25 guarda-roupas. Então, eu fechei isso. Mas, falando sobre comunidade, me lembrou muito também meu tempo no futebol. A gente brinca, né? A gente sempre brinca, o cara troca de mãe, mas não troca de time. Que é o poder evangelizador dos times. Hoje já nem tá, assim, quando a gente vai para as crianças, já vem falando de uma forma diferente, etc. Mas muita coisa que surge dali, especialmente no começo, assim, quando a gente for falar do surgimento dos canais digitais, e que hoje sofrem, né? As próprias plataformas, elas são a nossa plataforma para falar com marcas, mas elas como marcas, o Instagram, o que não passou nos últimos tempos, né? De reclamações, etc. Mas voltando ao futebol, a gente foi vendo figuras que não existiam no mercado, às vezes, para o futebol, quando a internet quando os canais digitais estavam se fortalecendo, mas que elas já existiam nas comunidades. Então, quando eu contratei o historiador do São Paulo, que está lá até hoje, ele tinha um blog que tinha muito mais material sobre São Paulo do que o próprio arquivo histórico do clube. Então, a gente contratou ele, está lá até hoje. Tinha uma dupla de jornalistas que se juntou para fazer uma revista, que também, assim, eram jornalistas e fizeram uma revista sobre o São Paulo Futebol Clube, e que a gente foi vendo que era uma revista profissional. A gente trouxe, eles se tornaram o narrador e o comentarista do que virou a TV. Então, e quando você leva essas figuras, também a própria comunidade reconhece, porque né, eles veem, assim, não só se identificam, vem a possibilidade tanto nossa, eu posso estar lá um dia, eu fui ouvido, quem estava do meu lado falando a mesma coisa que eu está lá, então é a minha voz que está lá também. Eu acho que isso é algo muito poderoso, assim, para São Paulo, naquela época, como marca, fazia muita diferença. E no futebol, essa proximidade faz muita diferença, assim. Pode falar. Desculpa, Ju, é que eu acho que temos que encerrar.
mas é muito bom, né? Eu acho que esse tema a gente ficaria horas falando, inclusive trocar com outros profissionais. Muito legal. Vamos marcar o café para continuar a conversa. Vamos. Muito bom. Meninas, Tá prazer bom. estar com vocês. Pessoal, obrigado, tá? Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo fórum, mais uma edição, e contem sempre conosco. Obrigada, gente. Eu agradeço também. Obrigada, gente. Tchau, tchau.